O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sininho. A IPF agradece. Quero convidá-los a juntos comigo abrir a sua Bíblia aí, o livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 19. À medida que você encontrar o texto bíblico, gostaria de lhe convidar a se colocar de pé. Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao verso 29. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conhecem, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, na Tua presença nós estamos nessa manhã. E nós rogamos a Ti, ó Espírito Santo, que Tu fales ao Teu povo, porque eles são Teus, não meus. Nós estamos nessa manhã, Senhor, com o privilégio da pregação da Tua palavra. Que as minhas palavras, na realidade, sejam Tuas. Que as palavras, ó Deus, dos meus lábios possam ser como favos de mel para o Teu povo nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. John Stott, pastor, conferencista, e que escreveu vários tratados teológicos, bem como comentários sobre teologia. Em seu livro O que Jesus Pensa da Igreja, ele diz algo muito importante, bastante interessante acerca desta carta de Jesus às igrejas. Ele diz assim: a carta mais longa é endereçada à menos importante das 7 cidades. A carta mais longa é endereçada à menos importante das 7 cidades. E se você, ao chegar em casa, fizer um estudo simples, não precisa se aprofundar acerca das 7 igrejas, você vai perceber que, de fato, a cidade de Tiatira ela é a cidade menos importante dentre as demais. E isso se dá pelo fato de que ela não tinha
uma força política, não tinha grandes empreendimentos políticos ou estátuas de adoração a um imperador. Se dá também pelo fato de que ela tinha uma rota marítima, mas não de grande importância. A rota marítima, que tem a ver com a cidade de Tiatira, se diz respeito à rota dos barcos que eram como que correios imperiais. Não era nada de importante. Era uma cidade que ostentava inúmeras associações. Por exemplo, um fato arqueológico importante, recente, nos mostra que essa cidade ela tinha várias associações de pessoas que vendiam tecidos, de trabalhadores, de pessoas comuns que trabalhavam em alguma parte na agricultura, com panos, e era uma cidade que movimentava o seu dinheiro através da venda dessas coisas. Então, achou-se vários artefatos que mostram que essa cidade era uma cidade que tinha várias associações dessas pessoas que trabalhavam na vida comum, trabalhos simples. Quando você observa, você percebe que Tiatira ela ficava entre Pérgamo e Sardes, uma cidade convertida ao Evangelho, a irmã Lídia, que era vendedora de púrpura. Provavelmente Lídia fazia parte de uma dessas associações e provavelmente Lídia, ao converter-se ao Evangelho de Jesus Cristo, ela volta para a sua cidade de Tiatira e ali ela começa em sua casa um trabalho e estabelece a igreja do Senhor Jesus Cristo ali naquele local. Tiatira, como nós percebemos, é uma igreja que ela tinha um crescimento importante, ela é importante para o Evangelho. Nós observamos nos versos iniciais da carta de Jesus a essas igrejas, que essa igreja, ela passava por uma luta cruel. Era uma igreja amorosa, era uma igreja que crescia, era uma igreja que perseverava, era uma igreja que era atuante. Jesus chega a dizer que as obras dela, na atualidade, eram maiores do que as obras anteriores. Era uma igreja importante. Ainda falando sobre John Stott, ele diz que era um jardim muito belo para o Senhor Jesus, aquela igreja. Só que essa igreja ela passa a ter uma luta, e é uma luta interna, é uma luta de dentro, é uma luta que machuca, é uma luta que requer do pastor daquela igreja uma atuação muito segura, uma atuação muito definitiva, uma atuação que tem a ver com a questão doutrinária, embora não houvesse um desvio doutrinário da igreja, pois o desvio dessa igreja era um desvio moral, eles estavam fazendo concessão com o pecado. E veja, irmãos, Jesus fala que há um problema naquela igreja. Problema naquela igreja. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Muito se fala sobre essa mulher, Jezabel, que remonta àquela do Antigo Testamento, quando Reis, 1 Reis vai falar acerca dessa mulher. Mas veja, quem é Jezabel aqui? Jezabel aqui, de fato, é uma mulher, uma pessoa, uma profetisa, que tem não o nome de Jezabel, mas o mesmo espírito de Jezabel. Prostituta, uma mulher que é mencionada como aquela que induz os servos de Deus a praticarem a prostituição, a cultuar os ídolos e a comer comidas sacrificadas a ídolos. E ela se diz profetiza. Tanto é que Jesus fala que o ensino dela é de Satanás.
e que essa doutrina que ela ensina é perigosa. Nós não sabemos ao certo qual é a doutrina dela, mas ao afirmar que essa doutrina é de Satanás, é quase de comum acordo entre os comentaristas que essa profetisa, essa prostituta, essa mulher com o espírito de Jezabel, ela ensinava coisas ocultas aos filhos de Deus, aos membros daquela igreja, as pessoas daquela localidade. E ela não somente incitava a prática imoral, ela também incitava esses irmãos a viverem de forma errada, a viverem na imoralidade cultural, a olharem para o ensino dela e esquecerem o ensino de Jesus Cristo de Nazaré, a não dar ouvidos às palavras de seu pastor, a não perceber que o que ela fazia era completamente errado diante dos olhos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que essa carta a essa igreja ela é mais extensa, porque trata-se de algo que está dentro da igreja. A igreja adormece, não luta contra esse pecado. E Jesus vai enviar essa carta a essa igreja, chamando a atenção desses irmãos, chamando ao arrependimento e dando a eles uma promessa específica. Veja, a estrutura da carta à igreja de Tiatira, ela não foge à regra do que é a estrutura às 7 cartas. Se você prestar bem atenção, e você já leu a carta de Jesus a essas igrejas, você vai perceber que há uma apresentação pessoal de Jesus. Por exemplo, volte os seus olhos para Efésios capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele quem? Jesus Cristo de Nazaré, que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Volte os seus olhos agora para o versículo 8 do capítulo 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve, essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Volte os seus olhos agora para o versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Volte os seus olhos agora para o versículo 1 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Volte os seus olhos ainda para o verso 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve, estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Ainda a igreja de Laodiceia no versículo 14, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. É comum em todas as cartas Jesus se auto-apresentar. E aqui não é diferente. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao brasão ou ao bronze polido. Jesus se apresenta a essa igreja. E a apresentação é importante. Estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que era e que é. A expressão filho você já deve entender. Não é alguém com uma filiação qualquer demonstrando inferioridade ao pai. A expressão filho vem desde o Antigo Testamento, desde Gênesis e vai até o último livro do Novo Testamento, quando essa expressão significa que Jesus Cristo é o verdadeiro Israel. Jesus Cristo é o segundo Adão. Jesus Cristo é o rei verdadeiro da nação. E ao afirmar estas coisas, diz o Filho de Deus, ele não simplesmente fala quem ele é, mas ele diz em tese para aquela igreja que entenderia especificamente essa demonstração e essa fala de Jesus inicial. Ele é o rei absoluto, o segundo Adão, o verdadeiro Israel. E esse segundo Adão, o verdadeiro Israel, o verdadeiro rei,
tem os olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Essa expressão é interessante. Os olhos como chamas de fogo dá a entender duas coisas. Primeiro, que Jesus Cristo é tão Deus como Deus é, pois os seus olhos conhecem o oculto e o escondido. Ele conhece a intenção da igreja. Ele sabe o que está dentro do nosso coração. Ele conhece a nossa mente. Veja, ele demonstra isso quando ele fala para essa igreja. Atente os seus olhos para o verso 23, quando ele diz assim: matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ele sabe de todas as coisas. Jorge Eldon Led, um comentarista, afirma que a expressão olhos como chamas de fogo dá a entender que os olhos de Cristo também estão voltados para um juízo. E que os seus pés, como bronze polido, demonstram autoridade, e autoridade tal que ele pisará os seus inimigos. Acabará com aqueles que são inimigos da fé e da igreja. Veja, Jesus se apresenta assim, como aquele que está pronto a pisar os seus inimigos, como aquele que sonda mentes e coração. Mas ele não somente se apresenta, ele também demonstra que conhece a igreja, sabe do andamento da igreja. E isso também é comum em todas as outras igrejas. Jesus sabe de todo o movimento que acontece dentro da igreja. Ele sabe do levantar, do deitar, ele sabe aonde a igreja está, ele sabe a localização aonde ela está, ele sabe dos trabalhos das sociedades internas, ele sabe dos trabalhos que existem dentro da igreja. Volte os seus olhos para as Escrituras Sagradas e observe como Jesus conhece essa igreja. Ele diz assim, verso 19, conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Parece um elogio, e de fato é. Jesus conhece todo o trabalhar dessa igreja. E ao afirmar de forma antecipada que conhece a igreja, começando pelas obras, começando pelo amor, veja que coisa interessante, essa igreja tinha o que faltava em Éfeso. Sobrava-lhe amor, era uma igreja amorosa, era uma igreja operante, atuante, era uma igreja que talvez tivesse trabalhos de segunda a segunda. Era uma igreja que tinha grupos pequenos, era uma igreja operante, mas também uma igreja perseverante. Lembre que eu disse no início que a questão da igreja de Tiatira não era doutrinária, mas moral. Ela não estava desviando-se doutrinariamente, ela estava fazendo concessões morais. E Jesus está dizendo, eu sei que você persevera na doutrina. Eu sei que vocês ainda estão de pé. E as últimas obras de vocês, e isso me chama a atenção, de como Jesus conhece essa igreja, as últimas obras de vocês, o que vocês têm feito, a operosidade de vocês, são maiores do que as primeiras. São maiores do que aquelas em que vocês faziam quando vocês foram implantados nesse local. Jesus se apresenta para essa igreja. Uma igreja amorosa, uma igreja operante, uma igreja perseverante, uma igreja confiante, uma igreja que trabalha arduamente. Mas não somente isso. Jesus reprova essa igreja. E é interessante, irmãos, que somente a igreja situada na cidade de Esmirna é a igreja em que Jesus não tem nada contra ela. Mas Jesus tem algo contra esta igreja. Um problema sério. Tenho, porém, contra ti
o fato de você tolerar que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Veja, essa igreja está passando por um desvio moral muito sério. Primeiro, eles estão deixando uma profetisa não cristã, mas dentro da igreja, ensinar, desviar, e estão calados. Eles estão calados diante desse fato. A igreja, em nome do amor, talvez não queria criar conflitos. Talvez em nome de um movimento da época não quiseram criar contendas. Porque afinal de contas, Deus é amor. E essa igreja está tolerando que ela ensine doutrinas demoníacas. Essa igreja, o pastor dessa igreja, apesar de ter batido de frente contra ela, porque Jesus fala que deu a ela o tempo do arrependimento e ela não se arrependeu, talvez os membros daquela igreja, principalmente aqueles que estavam envolvidos nessas práticas, lutavam para que isso fosse comum. E essa igreja está se desviando moralmente. E essa igreja está perdendo o brilho. E essa igreja está se desviando. E essa igreja está perdendo o sal. E Jesus mostra: vocês têm amor, vocês perseveram, há algo positivo em vocês, mas há algo muito pior. Eu reprovo o que vocês estão tolerando. Veja, Jesus não somente reprova, mas ele coloca aquela igreja na mira do seu juízo. Percebe, irmãos, que após ele falar do desvio moral dessa igreja, dá nome aos bois, Jesus fala exatamente quem é: uma mulher com espírito de Jezabel, prostituta, que está fazendo isso, ele não tem medo. E ele diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. O pastor pregou, os líderes falaram, mas essa mulher com o espírito de Jezabel e aqueles que estão acompanhando não quiseram arrepender-se de seu pecado. Estavam adorando a outros deuses, e nas escrituras sagradas, o adorar a outros deuses é o mesmo que prostituir-se. E ele está sendo muito claro aqui. E ele coloca esses irmãos na mira do seu juízo. Versículo 22 e 23. Eis que a prostro de cama, a expressão prostrar-se de cama, diz que ele colocará uma doença sobre esta mulher e sobre os seus seguidores, bem como uma grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ela cairá enferma. Os que com ela caminham passarão por tribulação. O verso 23. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Veja, parece uma palavra dura, mas Jesus está fazendo uma distinção acerca dos seus filhos e daqueles que não são. E ele diz: eu vou matar. E a palavra no grego é exatamente isso. Não dá para suavizar a coisa aqui, não. Não dá para dizer assim: não, ele vai fazer cócegas. Não dá para chegar e dizer assim: olha, Jesus disse matar, mas essa expressão é fora de contexto. Ele não vai matar, ele não vai ser duro. Ele está dizendo assim: eu vou tratar. Não é, é matar. É uma palavra direta.
E essa igreja, na realidade, as pessoas que estão acompanhando essa profetisa, passarão por lutas e tribulação. Veja, irmãos, mas Jesus, ele não deixa sua igreja assim. É o que mais me chama a atenção no Evangelho. Primeiro, ele mostra quem ele é. Depois, ele fala dos pontos importantes daquela igreja. Depois, ele diz o erro daquela igreja e diz: eu tenho algo contra ti, eu sou contra você nesse sentido. E ele expressa o seu juízo. Mas ele dá àquela igreja uma promessa, caso eles se arrependam. Veja, versículo 24 em diante. Digo, todavia, vós outros, os demais de Tiatira, tantos quantos não têm essa doutrina. Que doutrina é essa? Jesus disse que a doutrina que essa mulher ensina é de Satanás. Talvez ocultismo. Não é a doutrina de Balaão, já citada. Não é a doutrina dos fariseus. É uma doutrina satânica. Era algo que ela ensinava e as pessoas estavam aprendendo. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Veja, Jesus encoraja a esses irmãos que não se envolveram com essa profetisa, que não estão adorando outros deuses, que não estão se desviando moralmente, esses irmãos que não estão dando ouvido a doutrinas de Satanás, a conservarem o que eles ainda têm. A fé, o amor, a perseverança, as obras, a santidade, persevera, sustenta, conserva esse depósito até a minha volta. E ao vencedor, quem é esse vencedor? Esses que não se desviaram do verso 25. Esses a quem Jesus está dizendo: conserva o que vocês ainda têm. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, as reduzirá ao pedaço como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante, Jesus faz aqui uma promessa a essa igreja que remonta a Salmos capítulo 2, verso 8 e verso 9. Mas algo me chama a atenção, em especial os versos 28 e 29, quando ele diz: assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja, Jesus é chamado de estrela de Jacó, estrela da manhã. E ele está dizendo a essa igreja: conserva o que vocês têm. Mantenha esse depósito. Porque vocês irão ter a mesma autoridade dada ao meu Pai e a mim para julgar as nações. E eu darei a vocês a mim mesmo, para que essa estrela, e ele aqui vai se referir aos pastores, às lideranças, através de mim, através da minha luz, vocês continuem acendendo brilho na escuridão do pecado. Jesus faz promessa a esses irmãos. Vocês terão Cristo, terão a mim como resplandecer na igreja e na vida de vocês. Rapidamente, irmãos, eu quero fazer 3 aplicações. Primeira, Jesus ainda continua sendo o mesmo. Rei absoluto, o verdadeiro Israel, o segundo Adão que está reconciliando consigo todas as coisas. E essa igreja deve entender que ele se apresenta a ela exatamente assim. Não pense que Jesus irá se apresentar à sua igreja como um profeta qualquer, como aquele que diz: eu sou amor e ponto final.
Eu sou o legalzinho, eu sou aquele que você estampa na sua camisa, beleza, legal, ranguloso. Não, ele ainda é o rei. E merece respeito, e merece adoração, e merece com que eu e você nos prostremos diante dele. Há um desvio não somente moral na igreja da atualidade, mas há um desvio doutrinário de entender quem Jesus Cristo é. E ele se apresenta à igreja da mesma forma com que ele se apresentou às demais. O anjo da igreja central, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os seus olhos ainda são os mesmos, ele conhece as intenções dos nossos corações. Conhece tudo sobre nós. Há uma expressão antiga que alguém dizia que os olhos de Jesus são como um raio-x, que expõe a fratura da igreja, que expõe o câncer da igreja, que expõe a necessidade da cura. E os seus pés não são de lata qualquer. Os seus pés ainda pisam nos inimigos. Os seus pés ainda destroem os inimigos da fé. E é esse Jesus que nós devemos entender que se apresenta para a sua igreja. A segunda aplicação que eu gostaria de fazer, irmãos, é que por ser Jesus o mesmo, e por ele ser exatamente isso, ele ainda pode reprovar a sua igreja. Nós não estamos falando aqui de uma carta do Antigo Testamento, nós estamos falando de uma carta no Novo Testamento, onde Jesus já havia morrido, ressuscitado e está na glória com o Pai. E há aqueles que dizem que Jesus jamais agiria assim. Há um movimento na igreja que acha que Jesus não reprova o pecado. Há um movimento na igreja, dentro da igreja, no meio da igreja, que acha que Jesus não continua falando acerca das fraturas da igreja. Ele ainda reprova. Ele reprova a imoralidade. Ele reprova as concessões morais e doutrinárias. Ele ainda reprova o fato de nós sabermos o que os nossos filhos fazem com as suas namoradas e namorados, e ainda reprova isso. Ele reprova o adultério. Ele ainda reprova todas essas coisas, irmãos. Ele continua o mesmo. Esse evangelho que mostra Jesusinho legal, esse evangelho que mostra Jesus como surfista, é um evangelho que não é bíblico. Ele é amor, mas é juízo também. Justiça. O que nós estamos querendo fazer com a igreja? O que nós estamos querendo fazer com que a igreja seja, ou induzir a igreja? Sabe? E me chama a atenção o fato de que muitas vezes no meio da gente, no meio de nós, há pessoas infiltradas. Há um livro do reverendo Sheldon, Estratégia, que fala exatamente sobre a infiltração de pessoas dentro das igrejas, com o objetivo de saber como a igreja caminha para desviar moralmente e doutrinariamente os filhos de Deus. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Jesus ainda continua sendo o mesmo. Ele ainda tolera, ele ainda é intolerante contra o pecado. Ele não tolera isso. O pecado cheira mal, fedorento diante dele. Nós devemos andar em santidade e reprovar as doutrinas que não são cristãs. As doutrinas que se apresentam como pseudo-cristãs.
Estamos falando sobre seitas e heresias aqui na escola dominical. E o que tem de igreja pseudo-cristã por aí, a gente está tolerando. Tolerando. Um dos grandes ícones da igreja adventista falou abertamente: todos sabem quem eu sou e aonde eu vou, eu sustento a doutrina da igreja adventista do sétimo dia. E tem igreja trazendo a igreja adventista para dentro dela. Mas Jesus não somente ainda é o mesmo. Jesus não somente reprova, mas ele ainda promete a sua igreja, caso ela se arrependa. Ele ainda encoraja a sua igreja: conserva o que você tem. O que é que eu e você temos? A nossa fé, as escrituras sagradas, que são a nossa única regra de fé e prática. É o que nós entendemos por ser verdade bíblica, nós temos que pregar. Doa quem doer, chore quem chorar, vá embora quem quiser, mas essa verdade bíblica deve ser pregada. Embora nós estamos em um momento da história pós-contemporânea, a palavra de Deus permanece a mesma. Nós não podemos negociar essa palavra com nada e com ninguém. Não podemos suavizar. Lá em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro vai pregar, a mensagem dele expositiva, reverendo e presbíteros, né? Bate em Israel, nos judeus. Quando termina tudo, sabe o que é que eles vão fazer? O que é que nós podemos fazer para ser salvo e batizado? Porque o câncer foi exposto. A realidade foi exposta. O evangelho tem que ser pregado. Tem que chegar para o pecador e dizer essa verdade. Nós devemos conservar o que nós temos, irmãos. E aí a promessa dele é que um dia esse povo dele, da aliança, irá juntamente com ele fazer o quê? Julgar todas as nações. E o melhor de tudo, por amor e misericórdia, ele vai dando a sua igreja a ele mesmo. Ele mesmo vai se dando a sua igreja, para que ela continue sendo um farol que ilumine as nações. Amém? Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus nos sustente diante de uma guerra que nós estamos passando tão forte, que é essa guerra cultural. Com doutrinas satanistas, mentirosas, com pseudo-cristãos ou pseudo-religiões cristãs. Conserve o que tem, irmãos. Veja Jesus bíblico, dizendo exatamente quem ele é. E acredite, ele ainda reprova a sua igreja e a chama para o arrependimento. Deus abençoe os irmãos. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.